Da mesma forma que quando você está numa fila de um supermercado e a fila empaca, e você olha para a fila do lado e está andando e você troca de fila e chega lá e empaca também, dá um problema no caixa de troco com o cliente, o cartão não passa. E aí você começa a entender e falar assim, pô, eu sou muito azarado, tô com pressa. Será que não seria uma oportunidade de você refletir sobre a sua ansiedade? Será que você não precisa mudar algo em você? Então, o mundo é assim, você começar a extrair significados do que significam esses acontecimentos que você diz que são aleatórios, mas no fundo não são. É isso que é sincronicidade. Segundo a teoria desenvolvida por Carl Jung, sincronicidade é o termo atribuído a uma relação psíquica e física de acontecimentos que se dá sem o ser humano ter consciência ou noção da mesma. Então, os símbolos, as coisas que acontecem para você, porque tem pessoas que de repente só se envolvem com homens errados. Será que o problema são os homens ou o problema é a pessoa? Será que ela não tirou lição do antigo relacionamento e por isso que os relacionamentos se repetem para que ela tire, ela extraia alguma lição sobre aquilo lá? Os símbolos são placas de sinalização na rodovia da espiritualidade da vida. Então, tudo que acontece com você não há um acaso qualquer, uma sorte ou azar. Sempre há um motivo subentendido. Temos que aprender a decodificar, temos que aprender a decodificar os momentos. Segundo Helena Blavatsky, o símbolo, ele não tem um único significado, ele tem 7 portas. Então, da mesma forma que você lê um livro hoje, daqui a um ano você vai ler, ele vai trazer um outro significado. Por quê? Porque a sua vida está em constante experiência e mudança. E aí aquele livro vai te chamar mais atenção em determinado capítulo que antes não chamou. Então, não existe um único significado, tudo depende do momento que você esteja passando. Às vezes pode acontecer de você ver alguém postar uma frase de impacto no Instagram, alguma coisa assim, você se identificou com aquela frase e você replica ela no seu status do WhatsApp. Aquilo mudou você ali naquele momento, te tocou em alguma coisa, alguma problemática, foi para você e você pega e replica. Por quê? Porque há uma sincronicidade envolvida nesse acontecimento. O conhecimento da alma é perturbador. Por quê? Porque temos medo de nos conhecer espiritualmente, do que está dentro de nós. Então vamos começar a refletir sobre tudo que nos acontece. Se aquela repetição de fatos que acontecem, não quer dizer que você precisa mudar algo que você não mudou e por isso os mesmos acontecimentos ruins se repetem. A necessidade da experiência atrai os acontecimentos. Então, você, como um pressuposto para você evoluir aqui na Terra, espiritualmente falando, você precisa sempre de acontecimentos que lhe trarão experiência. Quando você extrair essa experiência, refletir e se conscientizar e tirar uma lição daquilo lá, os acontecimentos não se repetem mais, daquele tipo. Vão ser outros níveis de acontecimento e você tira um pouco esse fardo das suas costas. O símbolo verdadeiro é justo, bom e não egoísta. Então a gente tem que começar também a extrair lições de símbolos e acontecimentos que sejam bons, que sejam justos e que não sejam egoístas. Isso aí significa muito além do seu mundinho. E é bem interessante, não é mesmo? Às vezes a pessoa fala assim, ganhei na loteria, ou ganhei um carro, ou ganhei uma casa, alguma coisa no sorteio. Não tem nada a ver com sorte. Tem sempre um porquê de você ser merecedor dessa bênção de ter ganhado alguma coisa. Repetição, sincronicidade. Envolve repetição. Sempre o mesmo fato repetindo. Não é porque você é azarado, não, né? Sempre o mesmo fato te repetindo. Atrai de forma inconsciente o que não deseja. Então, às vezes, a gente não deseja aquele momento. Lembra da fila do supermercado, que você não quer atrasar naquela fila, mas de forma inconsciente você atrai aquilo que você não deseja. Acontece sempre no momento certo, tem a hora certa para acontecer. Conhecimento do eu, de você,
Ser humano vem de provas, vem de desafios, vem de problemas. Com base neles que você extrai o seu melhor. Definição de sincronicidade. É sequência de acontecimentos atemporais, não causais, mas relacionáveis um com o outro para reforçar a mensagem. Então, de repente, fica difícil de você estipular uma causa. Por que acontece isso comigo? Mas eles são relacionáveis, ele tem como você fazer comparativos, analogias, entendeu? É como se fosse uma cadeira. A cadeira é ali para sentar, não é verdade? Mas se você for muito além daquilo lá, você pode perceber que a cadeira te traz segurança, te traz equilíbrio, te traz conforto. Então você começa a ver que até os objetos têm significados. Até os objetos. Porque os acontecimentos acontecem com você porque você é uma pessoa pessimista ou, sei lá, azarada, né? Não. Os acontecimentos se repetem porque precisam ser mostrado uma lição neles. Você atrai isso de forma inconsciente, como se a alma clamasse por essa experiência. Então, atrair algo para você de forma inconsciente é bom para você extrair uma lição e não errar mais. E a partir do momento que você extrai essa lição, você não erra mais. É como se tivesse um envelope. O envelope ele muda de várias cores, mas você escrevendo a mensagem continua igual. E uma hora que você abrir esse envelope, não vão te enviar mais cartas não, você pode ter certeza disso. Então começar a entender como que é esse processo dos acontecimentos que não são aleatórios, sempre é uma causa e consequência que às vezes fica subentendida, mas sempre há uma razão, por isso que eu falo que é relacionáveis, reforça sempre a mensagem. E lembra do que eu tinha falado desde o começo sobre a intuição? Vamos começar a prestar mais atenção, vamos colocar a nossa cabecinha para pensar mais de forma analítica, de forma mais focada, de forma mais tranquila e mais calma e serena, para que a gente possa extrair o melhor do mundo e tirar essa lição para que as coisas ruins não se repitam e as coisas boas se repitam. Ou seja, você começar a pegar o feeling ali de coisas boas e começar a repetir as coisas boas. Então, faz uma reflexãozinha do que geralmente sempre acontece com você. Será que isso daí não é sincronicidade? Que quer mostrar uma lição e você não tira essa lição, você não muda, você não se transforma e o problema então é com você, que você não consegue extrair, decodificar os momentos, você não tem uma vida realmente pedagógica, tá certo? Eu deixo alguma literatura ali também para vocês olharem e aprendam de uma vez por todas. Não existe sorte ou azar. Tudo que você faz na sua vida são frutos das suas escolhas, conscientes ou inconscientes. Então, cuidado com o seu inconsciente também. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com quem você está, porque as informações estão o tempo todo chegando e vão para sua mente inconsciente que podem usar essas informações para atrair a repetição de eventos que você não gostaria. Então vamos cuidar da nossa saúde mental, evitar tragédias, buscar informações positivas e começar a refletir após términos de determinadas situações para você ver, calma aí, será que o problema não é comigo também? Ou só comigo? E parar de colocar a culpa no outro. Um grande abraço, te vejo na próxima aula.